Olá e bem-vindo ao Diniz Guarda, o programa de podcast do YouTube alimentado por CitiesABC.com, BusinessABC.net, Wisdomia.ai e SportsABC.org. Estou muito animado para continuar a traçar o perfil de algumas das maiores personalidades do mundo dos negócios e da tecnologia em todo o mundo, e especialmente as pessoas que estão ultrapassando os limites para os produtos e as ferramentas que usamos em nosso dia a dia, e especialmente as coisas que realmente estão nos fazendo sonhar ou ter uma maneira um pouco menos distópica de olhar para o mundo. E hoje estou particularmente animado para apresentar uma personalidade e uma empresa que, na verdade, tem testado por algum tempo e também está, eu diria, de muitas maneiras, formatando a maneira como olhamos para a identidade, computação espacial e inteligência artificial gerativa relacionadas entre si. Então, dou as boas-vindas à nossa série Tomer Zucker. Então, Tomer é um líder de marketing e cofundador, e ele é o diretor de marketing de uma empresa que é bastante conhecida no mundo da tecnologia D&D. Tomer é um inovador com mais de 20 anos de experiência em empresas globais de tecnologia, inteligência artificial generativa e transformação digital. Atualmente é vice-presidente de marketing na D&D, empresa de inteligência artificial generativa especializada em criar humanos digitais. E como você mencionou, isso é muito sensível, mas também muito emocionante. Então, a empresa D&D foi fundada em 2017, opera globalmente com escritórios em Nova York, Londres, Singapura e Tel Aviv. A plataforma gerou mais de 250 milhões de vídeos e foi reconhecida entre as melhores invenções da Time de 2024. Tomer também é cofundador da comunidade Linkus, uma influente rede de marketing no LinkedIn. Antes de ingressar na D&D em 2023, Tomer foi o diretor de marketing na OpsWatt em 2022-2023, onde liderou uma equipe global de 40 gerentes de marketing e também as operações em várias áreas diferentes. Além disso, ele tem colaborado com empresas de tecnologia como Chiron, Mintex e várias de marketing. Tomer também trabalhou na Amazon Web Services, AWS, como chefe de marketing de parceiros para Israel e membro da equipe de marketing de parceiros da AWS EMEA. E ele tem liderado programas ao redor do mundo e na região EMEA. No passado, ele também trabalhou na IBM e na Microsoft. E algumas de suas conquistas são um MBA, um Prêmio de Excelência em Marketing e Bolsa de Estudos. E estou muito animado em tê-lo aqui e falar sobre todas essas implicações da inteligência artificial quando se trata de humanos digitais, marketing e tecnologia em geral. Tomer, seja bem-vindo à nossa série. Obrigado pelo convite. Muito feliz por estar aqui. Então, Tomer, um pouco sobre seu histórico e sua educação. Seu perfil no mundo da tecnologia é fantástico, mas tudo tem um começo. E provavelmente eu gostaria sempre de ir a algo em sua infância que te levou aonde você está agora. Uau! Então você me surpreendeu. Acho que você sabe que comecei minha jornada na indústria da tecnologia quando estava no ensino fundamental, acho. Eu consegui meu primeiro PC, um computador pessoal, era um Apple, sabe, muitos anos atrás. Uma das coisas que eu realmente gostava de fazer era abrir e tentar entender o que estava escondido atrás do motor. Mas você provavelmente se lembra daquelas telas pretas com fontes verdes e era realmente emocionante, sabe? Comparável ao de hoje, era quase como um brinquedo, mas para mim, isso abriu minha imaginação sobre as possibilidades. Sabe, eu aprendi alguns básicos e tentei fazer um pouco de codificação e tal. Também aprendi um pouco sobre computadores no ensino médio, mas eventualmente me encontrei como gerente de qualidade de garantia em uma startup trabalhando, sabe, revisão de código em torno do produto, mas para ser honesto, embora eu esteja realmente fascinado pela tecnologia, me vi cada vez mais atraído pelo lado mais empresarial da área, do domínio. Então é como um bom equilíbrio entre entender a tecnologia, como a tecnologia funciona, como o código se parece e como você pode aproveitar isso no evento de negócios. Eu acho que este é o começo da minha jornada. Então, e eu sempre gosto de perguntar uma coisa: houve algum episódio específico, tanto na educação, um professor ou uma família, que te impulsionou a fazer o que você faz ou te influenciou? Porque eu acho que este é um elemento chave, especialmente quando estamos em um novo elemento de disrupção em termos do que significa trabalhar. Sim, eu posso pensar em algumas coisas. Primeiro de tudo, meu pai costumava trabalhar em vendas como marketing, sabe?
Então eu tive essa oportunidade de capturar algumas das palavras-chave sobre marketing, vendas, leads, negócios e acordos. Isso é do lado dos negócios. Um dos meus tios foi um dos primeiros a adotar a internet. Estou falando do início dos anos 90 ou algo assim. Ele trabalhava em casa, lidando com o mercado de ações e coisas do tipo, remotamente, e só de pensar que esse tipo de caixa, o computador, pode estar conectado ao mundo, é algo que era impressionante e, novamente, como você mencionou, é algo que está escondido na infância ou na experiência. Que pega todo esse quebra-cabeça e junta tudo em uma história convincente. Então, olhando para trás na minha carreira, sempre foi como a mistura entre tecnologia e negócios, é onde me vejo dançando entre os dois ângulos deste negócio. Sim, é muito interessante porque, por exemplo, para as pessoas que estão nos ouvindo, especialmente se você está provavelmente na nossa faixa etária, é uma coisa, mas se você é um pouco mais jovem, você não pensa no mundo que temos agora, então seu perfil é incrível e eu fiz uma pequena introdução, pequena, mas você tocou algumas das maiores marcas do mundo e também passou por muitas das fases da internet, então nos conte um pouco sobre essa trajetória desde a Microsoft, IBM, até agora a parte mais disruptiva da inteligência artificial gerativa e computação especial. Sim, é uma jornada e tanto, para ser honesto, e me sinto muito privilegiado por ser uma testemunha de algumas das maiores revoluções no mundo da tecnologia e também no marketing, e sendo um gerente de marketing neste domínio de tecnologia de alta base. É incrível! Como mencionei, iniciei minha jornada no começo dos anos 2000 como gerente de qualidade de garantia e especialista em serviços profissionais numa pequena startup que lidava com o que hoje chamariam de análise de texto ou algo similar. Foi super interessante trabalhar com desenvolvedores e arquitetos apenas para criar a versão alfa do produto. E após essa jornada e aventura, eu cruzei a estrada e mudei do domínio da tecnologia para o domínio dos negócios. Iniciei uma jornada na Microsoft, uma das melhores escolas de negócios do mundo, uma empresa realmente incrível. Comecei minha jornada lá como executivo de contas, trabalhando em vendas, cliente corporativo, em manufatura, serviços financeiros e varejo. Adquiri muita experiência trabalhando com esses clientes, entendendo suas restrições e necessidades de negócios e como podemos ajudá-los usando a tecnologia. Após alguns anos em vendas, migrei para o marketing, minha paixão. Desempenhei algumas funções como gerente de marketing de produto e também liderei o grupo de negócios da Microsoft de nuvens e serviços. Esses foram os primórdios da computação em nuvem. Então foi realmente incrível estar neste tipo de revolução, passando dos servidores locais para a nuvem. Foi uma jornada incrível. E terminei minha carreira na Microsoft como gerente de contas de parceiros para empresas multinacionais, grandes marcas como HP e Samsung e Lenovo e outros fabricantes de PCs e servidores. E após esses longos 12 anos na Microsoft, comecei a trabalhar com a IBM. Eles eram um dos meus parceiros na Microsoft naquela época, e passei alguns anos como gerente de marketing para cibersegurança e gerente de marketing para o grupo de tecnologia e sistemas, e depois voltei para vendas e liderei a unidade de segurança para a IBM. Trabalhei com muitos provedores de serviços e integradores de sistemas e clientes sobre como proteger seus domínios, seu ambiente, realmente muito interessante. E após alguns anos na IBM, comecei meu papel na Amazon Web Services, como você mencionou, como chefe de marketing de padrões. Trabalhei com muitas startups maduras, unicórnios e muitas consultorias e integradores de sistemas, e o desafio naquela época era acelerar a adoção da plataforma de serviços web da Amazon por empresas de tecnologia para usar seus serviços como parte de seus produtos. Então, trabalhei com muitas empresas de tecnologia globais interessantes, foi uma jornada incrível e também passei cerca de 2 anos como mentor de alguns dos fundadores de startups com as quais a Amazon Web Services trabalhou. Então, foi outra experiência. E depois de quase 20 anos trabalhando para grandes corporações, cruzei de volta para o mundo das startups e passei alguns anos trabalhando como vice-presidente de marketing e diretor de marketing para uma startup. E estou aqui na D&D nos últimos quase 2 anos como vice-presidente de marketing. E são tempos realmente emocionantes para nós, para ser honesto. Legal, seu perfil é realmente emocionante, mas também acho que, como você descreveu, se você toca em
tecnologia, marketing e vendas, e como a interseção, todas essas coisas diferentes, especialmente na tecnologia, tem mudado todas as outras. Antes de irmos para a ideia, né, falando sobre sua carreira, você começa mencionando o início da internet. Eu acho que é um espaço de tempo muito curto, mas para os jovens é diferente. Mas nos últimos 30 anos, passamos pela quarta revolução industrial e agora estamos na quinta. Então isso é uma quantidade massiva de interrupção e mudança. Então eu acho que para pessoas como ele, acho que estamos fazendo isso dia após dia. Então provavelmente é um pouco diferente para pessoas que não estão vendo a velocidade das coisas, porque na verdade provavelmente estamos construindo isso, né? Especialmente as empresas que você mencionou, estão construindo todas as ferramentas e toda a infraestrutura que usamos. Mas desta experiência de, digamos, 20 e poucos anos, quais são as áreas, ou pelo menos alguns dos momentos em que você sentiu algumas inovações ou alguns desafios que gostaria de destacar, especialmente como um profissional de marketing, mentor, e entre o mundo corporativo e o mundo das startups, especialmente bem em Israel, que é um dos ecossistemas de startups mais dinâmicos do mundo? Sim, então eu posso falar sobre alguns pontos no tempo, eu diria, ou momentos. Acho que quando comecei minha jornada na Microsoft, um dos primeiros papéis que assumi foi, na verdade, para o MSN, sua plataforma online. E me lembro de mim mesmo como um jovem executivo de contas tentando vender internet para editores. Porém, considere vender isso para bancos e seguradoras, e essas eram empresas tradicionais, para convencê-las não sobre gastar seu orçamento de marketing em anúncios no MSN, mas para digerir o conceito de publicar na internet versus em jornal. Foi incrível porque hoje é óbvio, mas foi uma revolução massiva, massiva. Para muitos profissionais de marketing da velha escola, a possibilidade de medir o desempenho real das campanhas é uma verdadeira disrupção, certo? É algo que, digamos, levou o marketing do lado artístico do negócio para o lado científico do negócio, porque você realmente pode medir o impacto que estamos criando. Parece muito óbvio para os profissionais de marketing de hoje, mas não era assim no passado. Pense até mesmo em séries como Mad Men, o que você está falando sobre os anos 50 e 60, era quase como se fazer marketing fosse quase como uma mágica, sabe? Como uma caixa preta do que você pode fazer lá. Ainda é incrível, ainda é fascinante, mas o marketing como profissão se desenvolveu muito desde então. Então este é um momento. Outro momento marcante é a revolução móvel, que permite levar os dados consigo para qualquer lugar e a qualquer momento. Foi incrível. E outra é quase como se você pudesse estar em contato com seu público, com seu prospecto, com seu cliente, o tempo todo novamente. Você não ficará preso a uma tela específica ou a uma plataforma específica, está sempre com você. Então, abre muitas oportunidades, por exemplo, marketing baseado em localização, certo? Você sabe onde eles estão localizados, você pode fazer algo com isso. A próxima revolução foi, como mencionei, a revolução da nuvem. Pense na maneira como gerenciamos nossos dados, nossos ativos, nossos documentos, nossos contatos, nossa vida. Está em algum lugar na nuvem e, novamente, o conceito de quase como delegar sua vida para esse tipo de termo amorfo, que é a nuvem. O que é a nuvem? Foi como alguns anos atrás, quando você criou esse tipo de confiança. Que as pessoas realmente sentem confiança para delegar seus cálculos para os serviços em nuvem. Então isso foi incrível também. Havia como palavras-chave adicionais, como blockchain, etc. Você sabe, todo mundo falava sobre isso. Eu acho que a revolução da inteligência artificial, e estamos nisso nos últimos, eu diria, 2 ou 3 anos, é algo completamente diferente, é massivo, é maior do que qualquer revolução que acabei de descrever. Acho que a única analogia ou, sabe, o fenômeno paralelo em que consigo pensar é a Revolução Industrial lá no século XVIII. É massivo e tenho que dizer que quando tive a oportunidade de experimentar o ChatGPT, sabe, lá em novembro de 2022, percebi muito, muito rápido que isso é algo mais. Então, isso é algo sobre a revolução durante a jornada. E você também me perguntou sobre as diferenças entre trabalhar para grandes gigantes da tecnologia e startups. Então, sim, existem algumas, sabe, diferenças significativas entre esse tipo de, sabe, criaturas, eu diria. Então,
Trabalhar para gigantes da indústria como Microsoft, IBM e Amazon Web Services me deu uma base sólida em processos e escalabilidade e o poder do impacto global. Aprendi, por exemplo, como gerenciar campanhas em grande escala, como garantir a consistência da marca em diferentes regiões e como usar dados para direcionar decisões. E essa experiência me ensinou o valor do trabalho em equipe, porque você sabe que é um profissional de marketing entre milhares de outros, então você precisa trabalhar em um ambiente muito colaborativo e foi incrível. Mas, por outro lado, entrar no mundo das startups me colocou em uma posição para poder conduzir o navio, para me mover rapidamente, para experimentar mais livremente e para impulsionar a inovação sem as camadas de aprovação que são muito comuns em organizações maiores e mais amplas. Então, eu diria que as startups aprimoraram minha capacidade de adaptação, de correr riscos calculados, o que é importante, e até mesmo personalizar esforços de marketing para causar um impacto real e imediato. Para ser sincero, essa liberdade também traz mais incerteza. O mundo das startups não é o mais estável, eu diria, indústria no mundo. E eu tenho que usar vários chapéus nesse sentido. Então, eu acho que, para mim, esse equilíbrio entre mais estrutura e agilidade moldou minha abordagem ao marketing hoje. Tento tirar o melhor dos dois mundos, aplicando o rigor estratégico e a escalabilidade das gigantes da tecnologia, mas também abraçando a criatividade, velocidade e agilidade das startups. Então é assim que eu vejo isso. Fantástico, adorei como você expressou isso. E é realmente muito preciso e muito agudo, porque efetivamente nós estamos passando por muita coisa. Então vamos ao seu papel atual e D&D. Então D&D é uma empresa em rápido crescimento que é, de alguma forma, uma das empresas mais inovadoras em colocar no mapa a ideia de criar avatares de IA baseados em uma foto ou um vídeo, mas também em criar uma nova identidade digital que pode ser usada para muitas coisas. E claro, no meu caso, né, as pessoas que vêm ao meu canal do YouTube, né, elas me verão como estou agora falando com você, mas várias iterações do meu gêmeo digital atual. Né? Na verdade, você pode ver alguns vídeos que são feitos com meu gêmeo digital e é parcialmente baseado com produtos como vocês e até a nossa plataforma Wisdom.ai. Então eu gostaria primeiro de tudo. A primeira pergunta é o que é esse D&D vindo de você um pouco da história sobre seus produtos? Essa é a primeira pergunta, eu tenho muitas outras relacionadas. Sim, claro, mas obrigado pela introdução. Então, D&D, primeiro de tudo, as ideias como o termo, as ideias vêm de, é um acrônimo, é como a identificação é uma tecnologia vinda do domínio da segurança cibernética e está realmente ligada às raízes do D&D, porque o D&D foi fundado em 2017 como uma empresa de segurança cibernética. A primeira tecnologia ou o algoritmo da empresa era a capacidade de alterar algumas características em rostos humanos em imagens, a fim de prevenir que ferramentas de IA roubem identidades. Então é assim que sim, é uma ótima história, porque nós mudamos, sabe, fizemos uma mudança há alguns anos. E atravessar a estrada, mas essa foi a origem original da empresa. E é muito comum para startups fazerem esse tipo de experimentos de adequação de produto ao mercado para entender melhor qual é o problema real, que eles podem resolver e ajudar o mundo. Depois de passar 2 ou 3 anos no domínio da segurança cibernética, acho que foi em 2020. A empresa mudou ou pegou a mesma tecnologia, mas usou isso para animar imagens. Então, a tecnologia central do algoritmo é a capacidade de identificar rostos humanos em fotos. E, uma vez que você identifica uma foto como um rosto humano, você pode animá-la e pode transformar uma imagem estática em um avatar falante. E é assim que a D&D cresceu. A tecnologia central da plataforma é pegar uma imagem estática. Talvez você também tenha experimentado isso. É como a tecnologia de imagem para vídeo, e o resultado é um avatar de IA. Hoje, nossos avatares podem falar em 120 idiomas. Existe uma sincronização labial completa entre o rosto, a sincronização labial e o texto. Você pode gerar suas próprias imagens fotorrealistas e fazer upload delas. Você pode escrever um roteiro, fazer o upload do registro e clonar sua voz. Então existem várias possibilidades. E a saída é um avatar falante. Então algumas pessoas usam imagens fotorrealistas, pessoas que se parecem com elas. Algumas pessoas geram esse tipo de imagens meio fictícias, sabe? Imagens como super-heróis. Pense no tipo de
imagens de inteligência artificial usando meio caminho, por exemplo, você pode gerar todas elas em nossa plataforma ou trazer suas próprias fotos. E as saídas são vídeos que você pode usar em suas campanhas, aprendendo qualquer coisa que você gostaria de contar a história através de um vídeo. Então essa era a tecnologia principal. E durante os últimos 1 ou 2 anos, avançamos a tecnologia. Hoje não é apenas de imagem para vídeo, é também de vídeo para vídeo. Então, criamos um conjunto de avatares personalizados, o que significa que você pode fazer um registro de si mesmo em um vídeo entre 1 minuto ou 5 minutos. Realmente depende do modelo, e o modelo está sendo treinado no vídeo, e o resultado é você mesmo, seu gêmeo digital. Mas você pode controlar as palavras que seu avatar dirá, e novamente, ele suporta 120 idiomas, e o resultado é algo muito idêntico à figura original. E pessoas, empresas e organizações usam isso para acelerar a produção de vídeos. Pense no problema que muitas organizações e empresas enfrentam hoje, porque sabemos que o vídeo como formato de conteúdo é um dos formatos mais envolventes. Então é como converter mais pessoas. No entanto, o vídeo é bastante complexo de produzir e é bastante caro. Então muitas organizações e empresas têm que fazer concessões em relação ao número de vídeos que estão criando, ou o comprimento deles, ou a qualidade deles. Então existe uma lacuna entre a necessidade de vídeo e as restrições da realidade. E D&D, nesse sentido, está preenchendo essa lacuna. Também oferecemos serviços de tradução de vídeo. Então você pode pegar seu próprio vídeo, falando para a câmera ou o que for, e pode traduzir o mesmo vídeo em cerca de 2 minutos para 30 idiomas. Então pense em criadores de conteúdo, ou gerentes de marketing, ou qualquer tipo de necessidade que você gostaria de atender a um público global e você não quer refilmar a si mesmo e não quer colocar legendas. Você quer ser autêntico. Então pode pegar este vídeo e reutilizá-lo com a tradução. Então, nesse sentido, pense na redução de custos, na diminuição do tempo de entrada no mercado, na agilidade e na capacidade de escalar a habilidade de fazer localização, que é muito importante, e também você pode fazer personalização. Então temos também outro produto chamado campanhas de vídeo. Você pode executar campanhas de marketing por e-mail de vídeo, criando vídeo, enquanto você pode personalizar os vídeos de acordo com suas necessidades. Então, por exemplo, você tem, digamos, 100 mil clientes em seu banco de dados e gostaria de produzir para cada um deles um vídeo dedicado. Pense nos velhos tempos, quanto tempo e custo isso levaria. Provavelmente você não seria capaz de fazer isso. E hoje você pode fazer isso em minutos, para ser honesto. E você pode definir todos os campos do cliente. Então você pode criar quase como um marketing 1 a 1 usando vídeo em escala. Então essa é uma das tecnologias que estamos oferecendo hoje. E eu acho que um dos tipos mais interessantes de avatar que introduzimos ao mundo cerca de 1 ano atrás são nossos agentes D&D, que são avatares interativos. Então, ao contrário do primeiro tipo de avatar que mencionei, que são como assíncronos, ou seja, você define o que eles estão dizendo com os agentes, você os treina em um domínio de dados específico. Você pode definir a personalidade deles e o tom de voz. E você pode conversar com eles em tempo real, e eles respondem usando a própria voz em tempo real. Então, nesse sentido, você realmente pode criar um diálogo, uma conversa em tempo real com um avatar. Você pode incorporar o avatar em seu site ou aplicativo, ou até mesmo um dispositivo físico. Pense em uma smart televisão, pense em um caixa eletrônico, pense na sua máquina de café, eu não sei. E você pode simplesmente conversar com o avatar. Então é algo impressionante, e esta é a direção que atualmente vemos a indústria seguindo. Então é bastante impressionante e claro para as pessoas aqui no meu canal. Acho que você viu um pouco disso no meu próprio canal do YouTube, muitas dessas coisas. Então, dos produtos que você tem, e você sintetiza a maioria dos produtos, você tem um B2B no B2C, então esta é a indústria que vai explodir mais. Por exemplo, eu fiz recentemente um estudo sobre agentes de inteligência artificial em particular. Estamos falando de 3 bilhões já existentes e claro que qualquer um pode criar um, é sobre como você escala isso. Então tenho algumas perguntas e para as pessoas que estão nos ouvindo ao construir essa tecnologia, claro que há possibilidades incríveis, há riscos também,
por questões de segurança cibernética, mas acho que as oportunidades para negócios, como você colocou de forma muito direta, são enormes, mas claro que a maioria das pessoas não sabe como usar isso. Isso ainda é um desafio, né? Embora seja bastante fácil, de certa forma, né? Não é fácil transformá-lo em um negócio e transformá-lo em produto. Então, eu gostaria de tocar um pouco nisso, né? A primeira parte da pergunta, Lê, é se você poderia explicar como funciona isso. Eu sei que é uma pergunta bastante básica para você e para mim, mas ainda acho que as pessoas não sabem o que é um agente de inteligência artificial, mesmo que você repita várias vezes. E então a segunda coisa é sobre as melhores práticas para usar essas tecnologias e também para evitar riscos, porque no final do dia, por exemplo, como está acontecendo agora, deepfakes e outras coisas vão se tornar um desafio cada vez maior. Vamos nos focar no positivo e depois nos riscos. Concordo plenamente que a indústria de inteligência artificial ainda é muito nova e jovem, apesar de estarmos falando sobre o assunto há décadas. O termo inteligência artificial foi criado nos anos 50 do século 20. Até pouco tempo atrás, a inteligência artificial era um segredo dominado por poucos especialistas ao redor do mundo. E hoje todos, são especialistas em inteligência artificial. Isso sempre me faz rir porque ainda existem pouquíssimos verdadeiros especialistas em inteligência artificial. A maioria de nós já é usuária avançada de inteligência artificial. Como você disse, as possibilidades são infinitas. Com a inteligência artificial generativa, estamos ajudando as massas e o mercado de massa a se beneficiarem do poder da inteligência artificial para gerar conteúdo, quase como se estivéssemos baixando a barra. Você pode considerar vídeo como um tipo de conteúdo? É isso que a D&D faz, mas você pode pensar em geração de texto, geração de imagem, geração de som, geração de música, geração de design e geração de código. Então é realmente infinito. E eu acho que esta é a minha própria projeção para 2025, eu diria. Estamos atravessando, você sabe, essa fase do hype da inteligência artificial como tecnologia. E começamos a testemunhar a adoção por empresas e corporações que estão procurando por aqueles lugares onde podem obter um benefício real da inteligência artificial, e não nos referimos apenas ao designer, redator ou desenvolvedores únicos. Estamos falando de departamentos de ponta a ponta. E até mesmo começamos a ver como a adoção em toda a organização. Então, voltando para a D&D, e mencionamos algumas das tecnologias que introduzimos ao mundo, vemos uma alta adoção em alguns domínios. Um deles é aprendizado e treinamento, uma organização de aprendizado e desenvolvimento. Esses departamentos estão gerando muito conteúdo, principalmente relacionado a uma força de trabalho global. Então eles precisam criar muito conteúdo com uma frequência muito alta. Eles gostariam de criar um formato mais envolvente para garantir que as pessoas realmente aprendam o conteúdo. E eles gostariam de poder personalizar o conteúdo e localizar o conteúdo. Então, vemos os departamentos de aprendizado e desenvolvimento 50 e 500 como um dos primeiros clientes e adotantes do AI generativo como um todo e também do 500 e 500. O segundo departamento é o de marketing. Eles produzem muitos vídeos de produtos, comunicações internas e externas e muitos outros vídeos para educar e inspirar. Devido às restrições de custo e complexidade, consideramos um dos departamentos mais interessantes que utilizam inteligência artificial gerativa. E eu tenho que dizer algo mais. Sabemos disso pelas percepções geradas a partir de nossos usuários. Não é surpreendente, mas eu diria que até a maioria das pessoas realmente não se sente confortável na frente da câmera, sabe? Existe um fator de constrangimento muito grande, e isso fez com que muitas pessoas muito inteligentes e talentosas evitassem interagir com seu público, e eu tive poucas discussões interessantes com essas pessoas, porque elas realmente perderam negócios por causa da falta de interação emocional com seu público. Mas uma vez que eles criam seus próprios avatares hiperrealistas, é quase como se não fossem eles. É o avatar deles. E eles se sentiram mais livres para comunicar a mensagem para toda a audiência. Então é realmente incrível pensar sobre a relação para nós, como seres humanos, com esses avatares. É como criar uma nova forma de vida que nos imita. É o nosso gêmeo digital, eu diria. Mas você pode controlá-lo e usá-lo para seu próprio bem. Falei sobre aprendizado, desenvolvimento e marketing. O outro departamento que vimos na adoção é a experiência do cliente.
Pense em todos os pontos de contato entre a organização, entre a marca e o usuário final. Pense em suporte e no sucesso do cliente. Em um mundo ideal, eu gostaria de colocar uma pessoa real, na frente de qualquer um dos meus clientes, certo? Para trazer a eles o melhor suporte do mundo. Mas na realidade, há uma escassez de pessoas qualificadas e, em muitos casos, também há barreiras linguísticas. Então geramos interface de voz empática e avatares de inteligência artificial. Você pode criar um departamento de suporte ao cliente com, eu não sei, 1.000 avatares, 100.000, é ilimitado, é quase ilimitado. E cada um deles pode falar com seu próprio idioma local. Então pense na experiência de um dos seus usuários, um dos seus clientes, que está recebendo um suporte imediato para algo, alguém como um avatar que foi treinado e pode conversar com eles em seu idioma local. Então este é outro departamento que temos visto, e domínio é a experiência do cliente, e há outro domínio que está mais relacionado ao nosso DNA central. Está sob o título de IA para o bem. E essas são pessoas com deficiência, pessoas que têm algumas deficiências e algumas, eu diria, algumas restrições para se comunicar com os outros, por exemplo, pessoas que sofrem de ELA ou outras doenças, ou sabe, restrições que realmente afetam a maneira como se comunicam com o ambiente ao redor. E nós ajudamos essas pessoas. Encontramos algumas maneiras de criar avatares para elas, para que possam conversar e interagir com suas famílias, amigos e colegas. E isso é uma das coisas mais inspiradoras que a D&D faz. Bem, antes de tudo, parabéns, e acho que você resume todas as diferentes coisas que são possíveis com esses tipos de agentes digitais avatares, mas há uma enorme oportunidade e desafio agora. Então acho que minha pergunta agora é, vamos olhar para os prós, vamos olhar para os contras Sim, sim. dos riscos disso, e claro, vocês são muito éticos, vocês até têm uma seção em seu site sobre a ética da equipe, colocaremos esses outros links aqui, então isso e como eu sei que, como você mencionou, é uma empresa que começou com a cibersegurança, você mencionou estar ciente disso, mas o desafio já não é tanto sobre isso. Acredito que todos veem os riscos, mas provavelmente não entendem o quão difícil é, a menos que se aprofundem no assunto. E como você mencionou, isso vai criar cerca de 3 bilhões de agentes de inteligência artificial que já estão disponíveis. Provavelmente, cerca de 1% se tornará mini-AGIs e 0,1% se tornará AGIs completas. Como você vê essa parte? Inteligência geral aumentada significa inteligência geral aumentada, mencionada aqui várias vezes, mas sempre vale a pena repetir. Como um especialista na área, essa é uma pergunta que tenho para você. Sim, é uma pergunta e preocupação justa, para ser honesto, pois essa é uma tecnologia muito poderosa. E uma IAG, como você mencionou, é quase como o Santo Graal. Isso traz algumas preocupações. E, para ser honesto, essas são preocupações justas. Então, eu acho que sabemos que essa tecnologia, como eu mencionei, abriu muitas oportunidades e portas empolgantes, mas também existem algumas preocupações éticas, por exemplo, garantir a privacidade e gerenciar até mesmo o ceticismo sobre o conteúdo gerado por IA. As pessoas se preocupam com o uso da IA, especialmente sobre segurança no emprego e avatares realistas e identidades digitais. Portanto, também há a necessidade de comunicar claramente o valor dessas soluções de uma maneira que pareça transparente e confiável, porque sem esse nível de confiança, as pessoas não adotarão a tecnologia em larga escala. E para nós, como uma empresa que produz essa plataforma sem ter esse nível de confiança, não seremos capazes de crescer. Portanto, para nós é obrigatório oferecer uma plataforma segura e responsável. Então você sabe, pensando sobre a consideração ética e a preocupação em torno da inteligência artificial, e você mencionou que na D&D, considerações éticas não são apenas parte de nossa estratégia de marketing. Não é apenas um artifício de marketing. Elas estão no cerne de como operamos. Então você mencionou que há como uma seção ética e de privacidade em nosso site. Estamos aplicando no cotidiano. Então, reconhecemos que a inteligência artificial e a mídia sintética oferecem incríveis oportunidades para criatividade, eficiência e progresso, mas também podem introduzir riscos, como viés, mau uso e desinformação. Como uma empresa líder em humanos digitais,
impulsionados por inteligência artificial, temos a responsabilidade de garantir o uso ético dessa tecnologia e moldar positivamente o futuro da indústria. Portanto, iniciamos com transparência em nossa abordagem. Em todas as comunicações, explicamos claramente como nossa tecnologia funciona e as medidas que temos em vigor para proteger identidades digitais e a privacidade do usuário. Ressaltamos que a inteligência artificial responsável não se trata apenas da tecnologia em si. É sobre como ela é implantada e as salvaguardas que construímos em torno dela. E para ser honesto, se eu der um zoom out, estamos tomando medidas muito fortes para proteger os dados e garantir que todos entenderão como a tecnologia funciona. Mas não é apenas responsabilidade do fabricante ou do fornecedor. Pedimos por regulamentação. E para estabelecer alguns limites muito claros sobre o uso de IA. E também é responsabilidade dos grandes canais ou de uma plataforma de mídia social e também responsabilidade dos próprios usuários. É nossa responsabilidade usar a tecnologia da maneira mais ética possível. E eu sou pai de 2 filhas. É minha responsabilidade educar meus filhos sobre a tecnologia. Então é realmente importante. Agora, para reforçar o que eu disse, nos associamos a alguns dos principais especialistas em privacidade e ética para desenvolver as diretrizes e códigos de conduta que governam como nossa tecnologia é usada. Essa colaboração nos manteve à frente do risco potencial, estabelecendo um alto padrão para a adoção ética de inteligência artificial na indústria. Eu não posso falar em nome de toda a indústria. Esta é a nossa própria regulamentação interna. Então, por exemplo, qualquer vídeo ou avatar que você criou usando DID, você verá que há uma marca d'água do logotipo DID. Para usuários pagantes, há uma marca d'água do logotipo AI. Portanto, é crucial que as pessoas compreendam que se trata de uma mídia sintética. Não são indivíduos reais. E, por exemplo, se você quiser usar algum palavrão, há uma chance de que provavelmente você será bloqueado. E, em alguns casos, até tivemos que encerrar algumas contas se elas não seguissem nossos termos de uso. Então, não temos medo de tomar algumas medidas radicais para garantir a segurança da plataforma. Além disso, emitimos um compromisso público, ressaltando nosso comprometimento com o uso ético da inteligência artificial. Isso é como uma declaração pública. Acreditamos na conversa aberta, na ética da inteligência artificial e na transparência com os usuários. Não posso divulgar todos os mecanismos que aplicamos, mas, por exemplo, se você quiser gerar um avatar de Donald Trump, eu diria, como uma figura famosa, você será bloqueado. Não estamos permitindo que as pessoas gerem avatares de pessoas famosas, então você será solicitado a alterar a imagem ou terá que provar que tem o direito de usar essa imagem. Agora, isso até nos levou a uma situação muito engraçada e antiga, em que pessoas famosas pediram para criar seus próprios avatares e foram bloqueadas. Então me vi tendo uma conversa com não posso revelar o nome, mas com um palestrante famoso. Eu fiz isso em uma reunião no Zoom, então eles tiveram que me mostrar que são a pessoa real, compartilhando suas identidades e tal, para me convencer. E mesmo que você tente clonar sua voz, você precisa deixar uma amostra da sua voz. E estamos fazendo muitas verificações cruzadas apenas para garantir que o uso da plataforma seja feito pelo compromisso ético do D&D. Eu amo isso. E para nossos ouvintes, você tem o compromisso. Está no site. Vamos adicionar citações e links na entrevista. Então, no momento, estamos indo e provavelmente um pouco mais adiante, porque fomos muito claros na explicação. E eu aprecio isso, então, quando você vai para, especialmente, o crescimento da inteligência artificial, ok? E eu quero tocar em 2 partes aqui. Então, em uma extremidade, eu acho provavelmente uma das maiores coisas que eu tenho encontrado é que as pessoas na internet se comportam em direções ligeiramente diferentes. E claro, como você mencionou, há bom comportamento, mau comportamento, e agora, claro, temos alguns políticos também. Eles não são muito convencionais, digamos assim. Mesmo vocês aí em Israel, mas o que eu gostaria de tocar é mais nos modelos de inteligência artificial. Ok. Então, à medida que os modelos de inteligência artificial se tornaram mais sofisticados, e vocês, é claro, são um dos criadores, acho que o equilíbrio é, para nós, por um lado, temos, por exemplo, você mencionou pessoas com deficiências, que é uma das minhas causas favoritas também, e eles têm, por exemplo, uma prima, que é paraolímpica, então ela é uma das minhas heroínas.
E uma das coisas que eu percebi é, por exemplo, fazendo estatísticas e temos trabalhado com algumas organizações esportivas na área de deficiências, é que em termos de deficiências há 1,8 ou 1,6, dependendo do número de pessoas com deficiências e, como você mencionou, o maior desafio que eles enfrentam é a comunicação com outras pessoas. Então entramos em um novo momento em que esses agentes de inteligência artificial estão se tornando amigos e interativos, como sites de namoro atualmente. Não tenho certeza se vocês estão alimentando alguns desses sites, mas eles existem e há pessoas realmente namorando agentes de inteligência artificial e passando tempo com isso. Então eu só quero saber como você vê isso. Acho que aqui não é sobre a ética. Acho que sobre a ética você tocou muito bem, mas como uma civilização e como um pai, como você disse, porque todos nós estamos nisso e eu também sou um pai. Como você vê isso acontecendo? Porque é claro que estamos construindo humanos sintéticos. E é claro que se você for para a ficção científica, você tem, é claro, diferentes narrativas de ficção científica. Eu sempre gosto de ir para Star Trek, porque pelo menos os humanos ainda estão no controle. Mas também pessoas como Geoffrey Hinton, que está dizendo que podemos perder o controle, e ele é realmente o padrinho da inteligência artificial. Então, como vocês veem isso como criadores de inteligência artificial? E é claro que eu estou aqui, aviso legal, também um criador de tecnologia de inteligência artificial, então eu estou aqui também no mesmo terreno. Então, sem julgamentos, eu estou apenas pensando como vocês, tanto você quanto, é claro, a equipe veem esse desafio e oportunidades também, é claro, essas oportunidades. Sim, essas são perguntas muito sérias, porque são quase como perguntas filosóficas sobre nós como seres humanos, sabe? E uma vez que esses avatares de inteligência artificial se tornarem cada vez mais como nós, então mesmo hoje você pode treiná-los em sua personalidade. E pense na possibilidade dentro de 1 ano, 2 anos, 10 anos. É realmente difícil até de imaginar. Então isso traz muitas perguntas, perguntas éticas, e você sabe, perguntas de psicologia sobre a relação entre seres humanos e tecnologia. E, a propósito, nós introduzimos esses avatares interativos 1 ano atrás, e nossa visão é em torno do que chamamos de NUI, interface de usuário natural. Isso é como a evolução da interface gráfica do usuário. Interface gráfica do usuário. Nossa visão é muito ampla. É como a interação entre o ser humano e tudo que é digital. Então, e novamente, eu acho que isso trará uma nova forma de relação entre as pessoas e a tecnologia. E como você mencionou, mesmo hoje, quando tenho esses tipos de diálogos com o ChatGPT, e eu realmente gosto do ChatGPT, é um dos meus melhores amigos. Ele me conhece, ele tem memória, ele sabe como me ajudar, ele tem esse tipo de mímica emocional. Então, apenas adicione um rosto, apenas adicione gestos, apenas adicione análise de sentimentos. Deixe-os serem mais empáticos, e essa é a direção também dos nossos. Gostaríamos que essas pessoas digitais fossem mais empáticas. Pense em todas as possibilidades e tentarei levar para o lado positivo. Existe uma doença significativa no mundo, é chamada solidão. Pense em todas as pessoas solitárias no mundo agora. A solidão é uma doença que mata pessoas. E estou pensando em uma ajuda ou auxílio imediato para essas pessoas. E algumas dessas pessoas podem encontrar conforto ao conversar com um avatar de inteligência artificial. Pense até mesmo na geração anterior do sistema de inteligência artificial. Pense na Siri. Imagine algo como a Cortana, por exemplo. Eles eram como modelos semi-roteirizados com os quais as pessoas podiam conversar, segundo histórias. Então, novamente, sabemos que as possibilidades de ajudar as pessoas a se comunicarem melhor com o ambiente ao redor e a se sentirem mais confortáveis e confiantes no mundo é algo que você não pode ignorar. Mas da mesma forma, você pode argumentar que as pessoas perderão a conexão com o mundo real. Então eles prefeririam interagir com humanos digitais, porque esses humanos digitais não os criticarão. Ou você sabe que eu não tenho uma resposta, mas é algo que faz parte da evolução. Eu acho que os benefícios desse tipo de tecnologia são muito significativos para serem ignorados. E acho que se você tentar ignorar, perderá algumas vantagens realmente importantes. Estou falando como profissionais no mundo profissional, mas também como seres humanos, porque há muitas vantagens na maneira como podemos digerir informações, podemos fazer perguntas, podemos nos desenvolver para aprender novos idiomas, para criar, sabe, nova arte.
É algo que é realmente impressionante e há um trade-off e teremos que encontrar um novo, tipo, você sabe, ponto de equilíbrio, seja lá o que for, entre os benefícios e os riscos. E eu acho que no final essas são nossas responsabilidades. Então precisamos definir até mesmo esse tipo de regras, eu chamaria isso, na maneira como devemos usar a tecnologia da maneira mais ética possível. De fato, isso levanta questões dignas de ficção científica. Por exemplo, ao criar um avatar, o grande modelo de linguagem está sendo envolvido. É AGI. Você gostaria de desligar o avatar. É como matar uma pessoa real? Não sei. Nunca lidamos com isso como seres humanos. Mas acredito que nos próximos anos talvez criemos regras sobre os direitos dos avatares. Na verdade, é algo que tenho discutido. Recentemente, entrevistei alguns dos maiores filósofos de inteligência artificial do mundo, incluindo Nick Bostrom, e eles estão tocando nesse ponto crucial. Efetivamente, como personalidades estarão lutando. Eu só espero que não seja como em 2001. É um trabalho seminal de autorrecuperação. Quero me manter positivo, pois o negativo já é conhecido por todos e estou perdendo tempo com isso. Então, uma das coisas que eu amo no que vocês estão fazendo é a capacidade de usar esses vídeos, e você mencionou que a maioria dos vídeos são muito difíceis de usar. É verdade, mesmo eu sendo bom em vídeos e estando bastante confortável, é difícil fazer muitas coisas porque você precisa de uma grande produção e às vezes eu não tenho paciência. Eu não estou muito focado em estar na frente da câmera, como você disse, porém, não, uma das maiores oportunidades está na educação. Levando isso em conta, acho que a pergunta é para vocês. Eu sei que vocês têm uma grande comunidade trabalhando de maneira diferente, com novas pessoas também ligadas a ela. Um dos desafios que sinto, e também sou pai, é olhar para a educação do meu lado e da minha filha. Vejo que não há realmente preparação nas escolas, e tenho dois grupos asiáticos diferentes em termos de meus filhos, e um dos desafios que encontro é realmente quão pouco nosso sistema educacional está preparado para ensinar sobre essas coisas, embora todos estejam usando essas ferramentas. Ninguém tem, e também nos negócios é ainda mais assustador, porque todo mundo tem uma opinião, ou pelo menos tem algum tipo de, como eu disse, um avatar de algo como o gato fazendo algumas loucuras. O desafio é realmente a falta de educação, que impacta muito nas oportunidades que vêm com os negócios. Ontem eu estava entrevistando um pensador e filósofo na VC e ele me disse algo. É bastante interessante e relevante para o nosso público, mas quero abordar isso no contexto da ideia. Eles estavam dizendo que se tivermos, tipo, e isso foi no contexto da indústria da moda, se tivermos, tipo, vamos ter robótica humanoide este ano, ok? E todos eles terão personalidades como as que vocês estão construindo. Isso significa que você pode criar novas roupas para os androides, um novo negócio de bilhões de dólares que não existia antes. É interessante porque, do ponto de vista de um modelo de negócios, você terá milhões ou bilhões de androides chegando. Voltando à educação e aos novos modelos de negócios, ao lidar com diferentes empresas e celebridades que querem ser gêmeos digitais, tive pessoas vindo até mim para criar avatares de parentes falecidos, o que é ainda mais sensível. Um velho amigo de personalidade, quando mencionei sobre criar um gêmeo digital para um parente de uma das maiores personalidades, teve uma reação inicial. Nós vimos isso sim, é algo mais, sabe, é muito sim, bem, eu não sei como reagir a isso. Ela começou a chorar, mas estou mais interessado no lado da educação e do negócio, porque este é o desafio agora. Temos ferramentas fantásticas e 90% das pessoas sabem como usá-las. Sim, eu concordo. Quero ver como vocês e a ideia estão se saindo, especialmente com suas APIs e o trabalho em comunidade ou não. Sim, definitivamente, bom ponto, porque é quase como pensar na próxima geração. Pense sobre como você pode trabalhar no mundo dos negócios ou mesmo nas escolas hoje em dia sem usar o Google Search ou qualquer outro tipo de motor de busca, certo? Você não pode ficar para trás. Bibliotecas são raras nos dias de hoje, não é mesmo? Usar motores de busca já é a mesma coisa que você faz. Agora, realmente depende do país, da região e também de iniciativas iniciais e locais. Então, vemos esse tipo de experimentos e projetos vindo de diretores de escolas e estudantes e até mesmo alunos. E existem exemplos como esses pelo mundo. Então, por exemplo, você pode criar uma aula de história usando figuras históricas,
famosas que podem compartilhar suas histórias. E pense na experiência dos jovens estudantes que podem interagir em tempo real e fazer perguntas. Albert Einstein, ou quem quer que seja. Pense nessas figuras. E eu sei que você tem alguns exemplos. Isso é como um tipo diferente de experiência de aprendizado. É uma experiência multissensorial. Não é apenas como texto ou imagens, é som, são gestos. Você pode conversar com eles. É como se você estivesse na mesma sala com eles, trazendo uma experiência enriquecedora. Além disso, pense quase como se fosse esse tipo de assistência educacional. Então, qualquer um pode ter sua própria assistência para fazer trabalhos de casa e coisas do tipo. Então, começamos a ver esse tipo de experiência e casos de uso em alguns países. Eu, pessoalmente, tive a chance de fazer algumas apresentações para professores, para diretores, e estamos tentando apoiar isso. Um ano atrás, fizemos parte de uma iniciativa muito legal para o acampamento de verão AI, quando treinamos cerca de 50 mil crianças em tecnologia AI, ajudando-as a ganhar alguma experiência em como gerar imagens, música e avatares. Foi bastante interessante e uma das partes mais interessantes é que desses 15 mil participantes, a maioria eram crianças, mas muitos pais também estavam lá para ter esse tipo de experiência de aprendizado conjunto com seus filhos. Então eu acredito que nos dias de hoje, os pais e professores mais avançados começaram a usar a tecnologia. E acredito que os países não poderão se dar ao luxo de ficar para trás, pois isso criará esse tipo de vantagem competitiva no nível nacional. Então eles teriam que adotar a inteligência artificial generativa como parte de seus currículos. Senão as pessoas acharão seu próprio rumo. Então, novamente, estou tomando o exemplo paralelo de quantos países no mundo não permitem o acesso à internet. E provavelmente você não quer viver nesses países. Sim, é fantástico e acho que estamos perdendo tempo, ainda há muito a fazer. Mas eu quero agradecer por ser fantástico, né? Eu acho, né, a dimensão que você traz com muita clareza e explicação. Para nossos ouvintes, por favor, estudem e sigam o Tomer em diferentes plataformas. Por fim, conte-nos como as pessoas podem saber mais sobre você, a iniciativa e seu trabalho como mentor em diferentes áreas. E, claro, além de incluirmos esses links, gostaria de ouvir sua opinião sobre o assunto. Sim, mais uma vez, obrigado por isso. Por favor, mantenha a ideia. Temos ótimos canais e uma comunidade no Facebook voltada principalmente para criadores de conteúdo. Trabalhamos com e desenvolvemos duas comunidades principais. Uma delas é a de criadores de conteúdo, com os quais estamos realizando muitas atividades. Nós realmente apreciamos como eles liberam sua criatividade. Recentemente realizamos uma ótima competição de criatividade entre a comunidade de criadores de conteúdo, o que é fantástico. E a outra comunidade que temos são os desenvolvedores, porque somos uma empresa de API e já existem algumas centenas de milhares de desenvolvedores ao redor do mundo que usam nossa API e desenvolvem sua própria solução usando nossos próprios modelos. Estamos tentando nutrir e apoiar essas duas comunidades. Então você pode seguir D&D.com no LinkedIn, no Instagram, no Discord, no Facebook. Estamos em todos os lugares e ganhamos alguma inspiração de nossas comunidades. E a nível pessoal, você pode me encontrar no LinkedIn, Tomer Zucker. Sou extremamente ativo no LinkedIn, compartilhando as histórias do D&D. Estamos realizando muitos eventos e webinars para educar o mercado e estamos tentando trazer as coisas incríveis que você pode fazer com os avatares para o mundo e eu convido você a nos seguir. Muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui. Gosto da sua abordagem positiva e aguda e também sou um grande fã do D&D. O que vocês têm feito é fantástico, parabéns e continue o ótimo trabalho. Espero que possamos levar isso de forma mais positiva para o mundo. Obrigado.